Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura impressionante, muito boa mesmo. Estou falando de O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Foi um romance realista, publicado no ano de 1878, e ele vai falar sobre o adultério, assim como outros clássicos como Madame Bovary, do Flaubert, ou o próprio Dom Casmurro também, que fala sobre isso. E só que aqui esse livro ele é um romance realista, lançado no final do século XIX, e toda vez que eu ouço falar em livro clássico do século XIX, logo me vem à mente aquele excesso de descrições que tornam a leitura cansativa. Porém, não é isso que acontece nesse romance. Pelo contrário, as descrições elas estão presentes, mas como maneira de reforçar o caráter das personagens. E elas vão parecer até uma caricatura, porque o Eça de Queiroz ele usa essas descrições de modo a ridicularizar a atitude desses personagens e vai soar ao leitor como uma parte cômica, engraçada do romance. E resumindo um pouco a história, ele vai falar sobre adultério, assim como outros romances clássicos como o Madame Bovary, do Flaubert, ou o próprio Dom Casmurro, do Machado. Só que em O Primo Basílio, esse tema ele é muito mais explorado, porque ele foca muito nos detalhes, nas várias reviravoltas dessa trama. Ou seja, os personagens principais são a Luísa, que é a esposa, o primo Basílio, que vai se tornar amante da Luísa, e o Jorge, que é o marido da burguesinha Luísa. Ou seja, mais detalhando um pouco mais. O Jorge, o esposo, ele vai viajar a trabalho, a Luísa fica em casa sozinha com as suas criadas e ela recebe a visita do primo Basílio, seu primo que foi seu namorado quando ela era adolescente, muito jovem. E esse primo Basílio, ele é um personagem totalmente um conquistador barato, um malandro que vai se aproveitar da ingenuidade, do romantismo da Luísa, porque ela é uma burguesa que ela tem o hábito de ler romances românticos, onde o leitor pode imaginar que acontecem amores contrariados, amores praticamente impossíveis, e ela se torna totalmente vítima desse estilo romântico, ou seja, ela se torna totalmente influenciada. Então ela começa a ficar apaixonada pelo Basílio, porque certamente relembra o namoro de infância e junta com a solidão, ou seja, com o fato de o seu esposo, que é um bom esposo, estar viajando a trabalho, então ela acaba sucumbindo aos galanteios do malandro primo Basílio. Só que ela se descuida e ela deixa umas cartas serem descobertas pela Juliana, que é uma criada sua e que é descrita aqui de forma totalmente grotesca, porque além dela ter um aspecto muito bizarro, ela é muito doente, pálida. A Juliana é uma empregada totalmente, uma pobre coitada, mas que naquela coisa, na verdade ela é uma víbora. E eu achei um tanto engraçado nas partes em que essa Juliana, totalmente invejosa, ressentida, ela era aquela empregada que toda vez que o patrão está ausente, começa a falar mal, começa a desdenhar, começa a xingar o próprio patrão, ou chefe, digamos assim. O empregado começa a xingar o chefe na sua ausência. Ou seja, por recalque, por não estar naquela posição de poder, não ter o poder de dar ordens, então a pessoa acaba xingando, enfim. E essa Juliana, ela é tudo isso aqui, ela é uma víbora, ela é uma coitada, porque ela fica tentando sensibilizar a cozinheira para lhe fornecer sopas, caldos, porque ela é muito doente, essa Juliana. E a empregada também tem um rabo preso, então ela acaba prestando favores para a Juliana. E a Juliana ela descobre as cartas que a Luísa escrevia ao Basílio e começa a chantageá-la. E eu falando assim, claro que são pequenos spoilers, mas não estraga a surpresa de ler o Primo Basílio. Por quê? Por causa da escrita do Eça de Queiroz, que é sempre muito ágil, muito dinâmica, ela é cheia de pontos de exclamação. Toda vez que ele vai
narrar alguma situação, digamos, não é bizarra, um tanto surpresa, ou seja, um tanto surpresa mesmo, não encontro a palavra que defina melhor, porque o Eça de Queiroz ele faz uma crítica social da sociedade lisboeta do final do século XIX muito ácida, muito sagaz. Ele escancara mesmo a hipocrisia de pequenos núcleos sociais de maneira muito eficiente. Eu até fiquei surpreso, porque para ser um romance do século XIX, tudo bem que já é um romance realista, então a crítica social está presente de modo totalmente visceral e realista mesmo. Tem aquela idealização romântica que fica idealizando com imagens totalmente que fogem à realidade. Não, aqui é a realidade nua e crua. Os personagens descritos com as suas qualidades e seus muitos defeitos. E teve até uma versão, não sei se foi uma só versão cinematográfica aqui no Brasil, estrelada pela Débora Falabella e pela Glória Pires, que eu fiquei até com vontade de ver, mais por causa da Glória Pires, que quando a Glória Pires interpreta vilãs, ela arrasa mais ainda. E a Glória Pires que faz o papel da Juliana, que é a empregada mau caráter, coitada, que faz o cão com a pobre da Luísa, porque tudo bem que a Luísa ela comete o adultério, mas ela vai sofrer o pão que já amassou nas mãos da Juliana, de modo que a situação vai ficar totalmente fora de controle e grotesca. E eu já li outro livro do Eça de Queiroz, que foi o Crime do Padre Amaro. Eu gostei, mas eu gostei muito mais de O Primo Basílio. E essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Eça de Queiroz, O Primo Basílio, me diz o que você achou nos comentários. Vou ficando por aqui. Tchau!